Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! A paz do Senhor! Como você está? Eis mais um dia que o nosso Deus Todo-Poderoso nos concedeu, como diz o salmista. Vamos louvar, vamos adorar, vamos exaltar esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos concedeu mais um dia, né? Mais um fôlego de vida, e é o Senhor que nos sustenta. Mais um dia a qual o Senhor nos permite, né, ler a Tua Palavra, nos alimentar. Que você não beba água somente aos domingos, que todos os dias você possa beber da água que é Jesus Cristo, beber da água da fonte que é o nosso Senhor Jesus Cristo, se alimentar e beba, coma, cresça espiritualmente diante da presença do Senhor. Tem aquele louvor, né, que eu acho lindo, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora, quem não lê a Bíblia, diminuirá. Então, se você quer crescer diante da presença do Senhor, leia a Bíblia, ore, jejue, busque estar em intimidade e relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, tá bem? Jeremias 18. Eu sou muito suspeita porque eu amo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, assim, todos os textos que eu menciono, eu falo assim, um dos textos que eu gosto, um dos textos que falam ao meu coração. E Jeremias, ele é o segundo profeta que eu mais admiro e é o segundo livro da Bíblia que eu mais amo. O primeiro é Tiago, amo Tiago, e Jeremias passou a ser o meu segundo livro favorito. E Jeremias 18 é um dos textos mais fabulosos da Bíblia, né? Para quem ama fazer um tour dentro da Bíblia, Jeremias 18:2 diz assim: e disse Deus, levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu farei você ouvir as minhas palavras. A versão da minha nova King James, que eu amo Bíblia, gente. Só nesse ano, essa segunda que eu recebo de presente, e olha, bênção pura. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Independente da versão da tradução atualizada ou não, claramente Deus estava falando: Jeremias, levanta, desce e vai à casa do oleiro, porque eu quero falar contigo. E quando Jeremias, naquele momento, ele entra e vai à casa do oleiro, ele vê o oleiro com barro nas mãos. Eu não sei se você conhece o processo do barro, desde a extração, né, do monte de barro até o processo de entrar no forno. Tem todas as etapas, ao todo são mais ou menos umas 7 etapas, a qual o vaso, ele passa, né, do barro para se tornar um vaso. Ele é extraído, ele é limpo, ele é peneirado, ele precisa ficar um tempo secando, ele precisa depois ser molhado, moldado, amassado. Ele passa por todo o processo, da extração até se tornar um vaso. E quando Jeremias, ele entra e vê o oleiro com o vaso nas mãos, eis que o vaso quebra. E o oleiro refaz novamente o vaso. E Deus, nessa ilustração, fala a Jeremias: não posso eu fazer isso com a minha casa de Israel? Não posso eu refazer os meus vasos? Nós sabemos o período que Israel passava. Todas as vezes que Israel saía da presença de Deus, olhava para as outras nações, se corrompia, se contaminava com o pecado, com as outras nações, se afastava da presença de Deus e começava a ter atitudes que desagradavam a Deus. Era idolatria, prostituição, mentira, era literalmente pecados que desagradavam a Deus. E nesse período histórico, Deus, ele estava querendo quebrar Israel e moldá-los à forma de Deus. E Deus pergunta: não posso eu fazer isso com a minha Israel? Não posso eu moldá-la da forma que eu quero? Deus, ele é o nosso oleiro, nós somos o vaso, o barro nas mãos de Deus para ser moldado da forma que ele quer. Quando Jeremias, ele começa a dizer no versículo 1, olha, Senhor, eu não sei falar, eu sou como uma criança. Lá em Jeremias 1, versículo 6, ele fala que ele é como uma criança. E Deus responde: Jeremias, eu estarei contigo, você só vai falar o que eu te mandar. Ali naquele momento, Deus já estava falando para Jeremias: você é meu vaso.
Você vai fazer o que eu determinar que você faça. Você vai falar o que eu pôr na sua boca para falar, nada além disso. E quando nos colocamos à disposição do Senhor para ser um vaso moldado por Deus, nós entendemos todos os processos. O processo a qual faz a separação de pedra, de mato, é a retirada do pecado. Se você mentia, você não vai mentir mais. Se você adulterava, você não vai adulterar mais. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você se prostituía, você não vai se prostituir mais. Se fofocava, não fofoca mais. Essa limpeza que o Senhor começa a fazer com barro para transformar ele em vaso. Para sermos um vaso na mão do oleiro, que é o nosso Deus, é preciso a gente suportar cada etapa. Suportar a etapa da extração, da limpeza, que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos reconhecer que somos pecadores e se não for a graça do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, iremos perecer. É condenação eterna, como em Romanos 8:1 diz, como a palavra do Senhor nos ensina. Se não nos arrependermos, se não buscarmos ter o Senhor Jesus Cristo na nossa vida como o único Salvador, é condenação eterna, é morte eterna. A graça da salvação, ela nos alcançou para que tivéssemos a chance de ter a vida eterna, os nossos pecados perdoados. E o vaso na mão do oleiro, ele passa por esse processo de ser limpo, ele fica naquele processo de extração, né? Aquele processo que o sol vai secar ele, logo depois molha de novo e começa a amassar. Ele começa a te amassar. Aquela roupa que você gostava de usar, não é só para mulher não, para homem também. Aquela roupa vulgar, que mostrava o que não é para mostrar, ó, começa a amassar, começa a te mudar. Agora você vai se vestir com roupas de santidade, com roupa que mostra que você é a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Aquele palavrão, aquelas palavras torpes, ó, vai doer, ó, mas você vai parar de falar da vizinha, falar do patrão, falar mal dos filhos, ó, e começa a amassar para ser conforme a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, porque o vaso precisa ser a imagem de Jesus Cristo. E dói. Você tinha aquela conduta pornográfica, de lascívia, de luxúria, de adultério, e começa a ter que sair dessa vida, porque ó, o oleiro tá amassando e moldando para ser um vaso conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, um vaso conforme a vontade de Deus. E todo esse processo é doloroso, porque a bagagem de pecado a gente precisa o quê? Deixar para trás. Para ser um vaso na mão do oleiro, é Ele que vai nos moldar, e não nós mesmos querer ser da nossa forma. Não, é Deus que nos molda para sermos da forma dele, um vaso nas mãos do oleiro. E chega aquele processo que o vaso está formadinho e ele vai para onde? Ele vai para o forno. Eita, mais feroz. Eu não sei você, mas eu já passei por todas essas fases e etapas. E quando entra no forno, aquela alta temperatura quente, e é ali, são as lutas, são as provações, são os testes diários, para saber se você está firmemente em Deus, se o teu coração está no Senhor Jesus Cristo. Mudança dói, ser vaso dói, passar pelo fogo, pelas etapas, para ser moldado à imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque Deus é o oleiro da tua vida, dói. Suporte o processo, para chegar no propósito da vida eterna, para almejar as mansões celestiais, a Nova Jerusalém, que tudo aqui é passageiro. Seja um vaso na mão do oleiro, que o Senhor quer te moldar à imagem dele. E quando chega no fogo, né, sai. Se tiver uma rachadurazinha, já era, quebra e refaz de novo. Mas que sejamos vasos perfeitos, para que o Senhor nos encha com teu azeite, com a sua unção, com o mar da sua presença, amém? Quero ser um vaso de bênçãos, quero ser um vaso de honra. Eu sou um vaso de alabastro. Seja um vaso nas mãos do Senhor. Assim como Jeremias, que levantou e desceu à casa do oleiro e ouviu que Deus falou com ele, seja um vaso obediente, um vaso que escuta a voz do seu oleiro, a voz do bom pastor, a voz desse Deus poderoso. Que essa ministração ela fale grandemente ao seu coração. Os processos doem. Para ser um vaso conforme a vontade de Deus é um processo doloroso,
mas vale muito a pena, ó, para estar na eternidade com o nosso Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo. A paz. Se permita ser moldado pelo Deus Todo-Poderoso. Se permita ser moldado pelo teu oleiro, pelo teu Pai. Amém?